Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe o teu dia. Estamos no último dia do dessa mudança de vida, desse devocional que nos impactou tanto, que já gerou tanta transformação, tanto testemunho. E glória a Deus porque através dessa importante ferramenta, as coisas elas começaram a acontecer e muitas pessoas estão compartilhando isso. Isso é muito bacana. É interessante perceber que a Bíblia diz que a festa no céu quando uma pessoa é impactada, quando uma pessoa é salva. Então, isso nos deve ser como um sinal de muita alegria, de muita fé sendo multiplicada nas nossas vidas. Eu quero te convidar a preparar o teu coração, a preparar o teu espírito para o último dia, mas lembrando que nós encerramos um propósito de 7 dias, mas a sua vida com Deus, ela continua, a sua vida com Deus, ela está sendo estabelecida a cada dia dentro dessa verdade, essa verdade bíblica, essa verdade que está nos mostrando como algo que impacta gerações. E hoje nós entramos no 7º dia, que é uma vida nova, vivida com propósito. Nós falamos durante 6 dias sobre assuntos extremamente essenciais, assuntos que moldam, assuntos que dão destino, que liberam futuro, que mostram uma nova realidade de ações, micro-hábitos, hábitos que mudam dentro das nossas casas, pensamentos, mentalidade, tudo isso relacionado ao crescimento da fé, mas muito mais do que isso, a Cristo dentro de nós, mudando, né, a realidade do dia a dia e na realidade dos dias, diferente de um culto, na realidade dos dias nós manifestamos a Cristo de uma maneira suave, de uma maneira equilibrada, sem precisar ficar gritando aos quatro ventos, aonde muitas vezes essa é uma estratégia que não é tão assertiva, mas uma estratégia simples, aonde nós nos estabelecemos de verdade como cristãos 24 horas do dia, e isso é muito importante. Hoje, um convite a uma reflexão é relacionado ao texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesse último dia, nessa caminhada que durante 7 dias nós tomamos, 7 decisões, 7 novidades, 7 alinhamentos, precisa ficar claro, e eu quero ser muito claro com você, que você recebeu sim uma nova vida, mas essa nova vida não é para que você se sinta melhor. Deus ele te deu uma vida para que realmente ela seja vivida com um propósito. E essa vida nova não é um ponto de chegada, né? Você não conquistou isso, não conquistou essas mudanças e as coisas elas se concluíram. Pelo contrário, ela é o ponto de partida. É onde nós começamos a entender que Deus nos sustentou até aqui e agora ainda mais Ele quer fazer através de nós. Essa identidade, essa missão, ela mostra que nós não somos, que você não é um acidente espiritual. Essa vida, né, que muitas vezes nos faz imaginar que não sabemos muito bem o que estamos fazendo ou não entendemos o momento, e essa é uma sensação muito viva em muitas pessoas, mas o entendimento de que estamos improvisando, por muitas vezes a necessidade de improvisar, de acreditar, de confiar, a necessidade de entender um cenário muito mais difícil e desafiador, né? É perceber que existe um propósito preparado para todas as coisas antes mesmo de nós percebermos ele. Essa percepção, ela mostra que não é apenas alguma coisa. Nós fomos salvos. E esse entendimento de que se tem, e é normal o Evangelho mostrar o entendimento de que a igreja mostrar, na verdade, né, o entendimento de que nós somos salvos do pecado, é
se torna um tanto quanto simples, mas a Bíblia ela mostra algo muito mais visceral, né? Algo muito mais intrínseco, interno, algo muito mais basal, que é o entendimento de que nós fomos salvos para um propósito. Ser salvo dos pecados é, é o que Cristo fez na cruz, mas há um porquê essa salvação. Nós somos salvos do nosso passado, salvos do pecado, somos salvos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Salvos com aquilo que Deus fez nas nossas vidas, mas precisa estar claro que o meu futuro, que ele me liberta para um futuro, que ele me liberta para estar em algum lugar com direção, né? Essa vida nova, vivida sem um propósito, principalmente nas questões espirituais, nas questões de uma vida com Cristo, né? Tentando ser o mais parecido, tendo uma vida simples de leitura da palavra, de oração, uma vida de algum nível de jejum. Essa vida simples, ela se torna algo como que vira uma religião, vira uma religiosidade. Vira até uma atividade que por muitas vezes ela não tem sentido. E a fé cansa. A fé ela se torna uma fé que não tem propósito. É aqui que em nós precisa algo estar muito claro. Quando vivemos com Cristo, a nossa vida ganha um significado na medida em que a minha dor ela ganha um propósito, o meu sofrimento ele ganha um propósito, as minhas alegrias elas ganham um propósito. E por isso que é diferente pensar que propósito é uma plataforma, que propósito é um ministério, que propósito é uma função, uma, uma atividade. O propósito ele não é um cargo, ele não é visibilidade. O propósito é quando realmente eu vivo alinhado com Deus e alinhado com aquilo que Deus espera de mim. Por isso que onde eu estou, com quem eu estou, do jeito que eu estou, se não estiver conectado com Deus, ele pode estar roubando o meu propósito. E ao contrário também, é muito verdadeiro. Se nos lugares que eu estiver, as pessoas com quem eu ando, o que eu estou fazendo, isso manifesta o propósito de uma maneira ainda mais simples e clara. E talvez eu esteja falando muita coisa, mas o principal é que nós não precisamos descobrir tudo no momento. Você não precisa descobrir tudo hoje, mas precisa estar disponível e decidir viver esse novo, né? Porque a conexão dia a dia com Deus, ela mostrando esse propósito na rotina, e o que eu tenho tentado ser a minha pregação, tentado ser a pregação do meu coração, é que nós podemos sim ser mais fortes que as nossas emoções, podemos ser mais fortes que os nossos desejos humanos, né? Que a nossa simples forma animal de manifestar a vida, né? E nós podemos decidir com tudo. Então aqui nós estamos manifestando um propósito. A forma como eu trato a minha família, a forma como eu trabalho, a forma como eu manifesto a integridade quando ninguém está vendo. E também no serviço dentro do corpo de Cristo. Eu sou pastor de uma igreja. Você está no YouTube do canal desta igreja. É natural que, por muitas vezes, as atividades ministeriais elas pareçam mais do que são. Isso é natural, porque a gente está fazendo voluntariamente. Eu sou pastor voluntário há 10 anos. A gente está fazendo voluntariamente algo muito legal. Quando alguém começa a caminhar com Cristo e decide limpar um banheiro de uma igreja, isso é uma atitude ministerial lindíssima, mas também é uma atitude ministerial muito linda quando eu decido amar a minha esposa, quando eu decido amar os meus filhos. Por isso que é muito complicado acreditar que uma pessoa ela é ungida porque está em um altar, porque está em uma plataforma, em um púlpito. E Deus não unge apenas quem está em plataformas. Deus unge a obediência diária. E sério, gente,
Eu já conheci muita gente que espera grandes missões, que espera grandes movimentações, mas negligencia pequenas obediências. Por isso que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. E é natural que prioritariamente esse pensamento ele se manifeste relacionado a condições financeiras, mas também e principalmente é relacionado a tudo, porque a minha vida ela move-se de uma maneira simples e objetiva naquilo que eu faço agora. E isso é o entendimento do mundo, o mundo inteiro já entendeu isso, de que o que eu faço, se eu faço uma coisa bem, todo o restante eu faço bem. Agora, se em uma coisa, se em uma pequena ação eu me permito ser desonesto, então está alguma coisa errada no meu caráter e eu preciso corrigir. Eu já falei muito nesses últimos 7 dias sobre Richard Baxter, mas é porque realmente ele é uma das pessoas que está influenciando esse compartilhar através da sua escrita, porque quando a manifestação da sua verdade, da unção que ele recebe, mostra essa vida cristã que sem disciplina ela é contrária. Uma vida cristã que não é disciplinada, ela é contrária à fé, ela enfraquece a fé, porque muita doutrina ela vai gerar orgulho. E gente, o Evangelho nos chamou a cuidar a cuidar do estrangeiro. A Bíblia fala sobre o bom samaritano e nós fomos chamados para cuidar pessoas. Fomos chamados para discipular casas, famílias, fomos chamados para acompanhar pessoas de perto. E aqui está algo extremamente poderoso. O propósito não é discurso. O propósito não é fazer grandes movimentações, fazer grande barulho. O propósito, ele é simples, prática diária. Então, se na minha vida eu estou movimentando a minha fé para nessa prática diária mostrar Cristo, então eu estou cumprindo um propósito. Eu ainda não tenho uma clareza total, eu ainda não sei como que ele se estabelece por completo, mas eu preciso entender que, no que diz respeito a minhas ações, elas são para glorificar a Cristo. E eu quero muito que você faça algo muito prático agora. Se talvez puder pegar um papel ou até mesmo um celular, escreva a seguinte frase: nesse ano, eu decido viver a minha vida com um propósito diante de Deus. Escreve isso no teu bloco de notas aí. Mas aí responde 3 perguntas. Vamos fazer 3 perguntas sinceras. Onde eu preciso ser mais fiel? Onde que Deus já me pediu para ser fiel? O que Deus já me pediu para ser fiel, eu adiei. E agora a gente entra num ponto um pouco mais justo e apertado, né? No que diz respeito a exigir força. Em que área da vida, em que área da sua vida você precisa começar a servir e não apenas receber? Isso daqui talvez não seja para você postar. O melhor seria que você nem postasse. Isso é para alinhar o seu coração. E nós estamos virando pessoas muito boas de comunicar na rede social aquilo que nós não vivemos. E essa vida nova vai exigir de você responsabilidade. O propósito ele está exigindo uma decisão simples. Vamos decidir? Então eu quero te convidar para orar. Fechar os seus olhos aí por alguns segundos e nós vamos ter uma confirmação daquilo que vem do coração de Deus, e eu peço ao Espírito Santo que a paz do seu coração seja o decisor. Com seus olhos fechados, vamos orar juntos. Senhor, hoje aqui nós apresentamos ao Senhor a vida que nós queremos receber. Aqui percebemos que nos últimos 7 dias nós enfrentamos, nos colocamos, geramos desconforto em nós mesmos e nós agradecemos pelo sustento no caminho até hoje. Agradecemos porque o Senhor não só hoje encerra um ciclo ou encerra uma série, um período de propósito, mas principalmente o Senhor começa em nós um compromisso.
E nesse compromisso nós queremos viver com propósito, viver com obediência, viver com fidelidade. Queremos entregar ao Senhor aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Queremos apresentar ao Senhor a verdadeira vida, que move-se através da fé. Por isso, usa-nos, Senhor. Usa as nossas mãos, usa a nossa casa, usa as nossas vozes, usa, Senhor, a nossa vida. E hoje nós saímos de um lugar onde as direções não estavam tão claras e entramos em um lugar onde nós temos a certeza do caminho que estamos trilhando. E que esse caminho seja em todo o tempo guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz de ter participado com você, de ter sido um auxílio, uma ferramenta na tua vida. E a vida nova, ela não termina aqui. Ela está começando. Por isso, continue firme naquilo que nós já aprendemos. Continue firme na oração, firme na palavra, na comunhão, no servir. E se você faz parte dessa igreja, ou se ainda não faz, ou se está só nos acompanhando à distância, não se esqueça, faça parte de uma igreja. Seja parte de uma igreja, não um frequentador, seja parte. Viva isso na comunidade, viva isso nos cultos, no discipulado, porque Deus não começou algo nesses últimos dias, nesse novo ano, para parar no meio do caminho. A Bíblia diz que Ele é fiel para concluir a obra. Então, um caminho alinhado gera um futuro duradouro, e que esse ano seja marcado na tua vida. Não por novas promessas, mas pela fidelidade de quem conquista. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter me dado um pouco da sua atenção e que essa ferramenta transforme a sua vida em Cristo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um feliz ano, uma feliz vida e que Deus use o teu coração poderosamente.